Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes. Olha, nós aqui de novo, para mais um programa Além da Vida. Quem vos fala é a Terezinha. E hoje nós estamos aqui com o Antônio, com a Michela. Bom dia, Antônio. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Cacá. Bom dia, Michela. Bom dia, prezados ouvintes. Mais uma vez estamos aqui agradecidos, lembrando sempre da oportunidade que temos de estar nesse singelo trabalho e poder estudarmos através da doutrina espírita o Evangelho de Jesus. Bom dia, Michela. Bom dia, Teca, Cacá, Antônio e a todos os ouvintes, e eu queria agradecer a vocês por estar dando essa oportunidade de nós entrarmos aí com o Evangelho de Jesus e esse entendimento da sua lição. Obrigada e bom dia a todos. Como primeiro momento, então, nós vamos passar para o momento espírita, que tem como tema hoje Herança da Imortalidade. Quem parte leva saudades de alguém que fica chorando de dor. Os versos da canção popular traduzem o que ainda hoje acontece no mundo. A morte prossegue a ser vista com horror e a vestir-se de negro. O que deveria ser um momento de reflexão e de prece, transforma-se em grandes lamentações. Há 2000 anos, um sublime mensageiro, nas terras da Galileia, cantou a imortalidade. Mais do que conviver com os espíritos, falar com eles, amá-los, o que atestam os escritos dos evangelistas, ele mesmo retornou após a morte. Ele dissera que, se destruído fosse o templo de seu corpo, em 3 dias ele retornaria. E o fez. Esteve com os seus apóstolos, entrando no cenáculo totalmente fechado. Sou eu, não temais. Permitiu que o incrédulo Tomé lhe tocasse a chaga aberta no peito. Aos discípulos que seguem a Emaús, igualmente se identifica. Durante 40 dias esteve com eles intensamente em variados momentos, exortando-os à coragem, ao trabalho e ao dever. Amigo incondicional, assegurou que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele ali se faria presente. E assim tem sido ao longo dos séculos que se dobraram no tempo. Ele, o Mestre, nos deu a lição imortalista, demonstrando que a morte não é o fim. Vou à frente preparar-vos o lugar, também prometeu. Cabe-nos então a reflexionar um tanto mais a respeito desse fenômeno que a todos alcança sem exceção alguma: a morte. A morte que chega devagar após enfermidades longas e dolorosas. A morte que vem de rompante levando os nossos amores. A morte que não faz diferença entre raça, idade, posição social. A todos ela abraça. Naturalmente, que sempre se terá a dor da separação. A partida é a dor da antecipada saudade. A dor pela ausência de quem parte. No entanto, da mesma forma que nos despedimos no aeroporto, na rodoviária, nos lares, dos afetos que buscam outras terras em férias, não cabe desespero. Chora-se somente pela ausência, pela saudade, sem lamentar, porque guardamos a certeza de que logo mais voltaremos a nos encontrar. Da mesma forma que vamos ao encontro de quem está em férias depois de um período, também acontece com a morte. Um dia tornaremos a estar juntos.
Quando partirmos, eles estarão nos aguardando na fronteira da espiritualidade. Na Terra, quando estamos distantes, vamos utilizando todas as formas de comunicação de que dispomos para arrefecer a saudade. Quando os amores partem para a pátria espiritual, utilizemos os fios mentais da recordação dos tempos felizes juntos e a oração para conversarmos com eles. E nos será, então, bastante comum sonharmos com os amores que se foram e continuam a nos amar. Serão momentos gratificantes de abraços, de reencontros. Momentos que irão envolvendo a nossa imensa saudade em suaves lembranças. Um dia tornaremos a estar juntos neste mundo ou no outro. Somos imortais, filhos da luz, herdeiros do universo. Confiemos, ninguém morre. Todos retornamos à casa do Pai, destino final dos que fomos criados pelo seu amor soberanamente justo e bom. Pensemos nisso e enxuguemos nossas lágrimas de revolta, de inconformação, deixando que escorram somente as da saudade, do amor, das lembranças de tantos momentos bem vividos. Transformemos nossos adeuses em até breve. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, prezados ouvintes, a mensagem do Momento Espírita. E falando mais uma vez, né, de que se alguém se interessar e quiser ver novamente esse texto que foi lido e falado, é só entrar lá no site, né, do momento.com, e vocês vão ver não só esse, mas vários assuntos, né, em relação à doutrina espírita. E quando o texto fala, né, herança da imortalidade, eu estava aqui pensando, né, graças a Deus, né, que nós temos essa doutrina, né, que nos conforta, que nos esclarece, né, e que a gente tem essa certeza que nada termina no túmulo, né, Antônio, que a vida continua, porque o espírito é eterno, né? Com certeza. Nós temos essa herança do Pai. Somos imortais e estamos estagiando aqui na Terra, na carne, tendo a oportunidade da experiência, vivendo, buscando viver em família, buscando viver às vezes sozinhos, mas tendo a experiência de estarmos vivendo e tendo a chance nessa atual encarnação, no meu caso, de estar tendo a presença viva da doutrina espírita com a luz do Evangelho do Cristo na minha vida. E isso faz grande diferença para compreender essa herança que o Pai nos deixa. Não é isso, Michela? E é um convite, né? É um convite a nós raciocinarmos, a nós pensarmos, né? Porque os laços que a gente tem com os nossos entes queridos, quando eles deixam a Terra, eles não se rompem. O amor, ele não se quebra porque cada um está num país diferente ou num local diferente. O amor, ele se mantém. Então esses laços e todas essas dúvidas que a gente tem, não há necessidade, porque Jesus veio e mostrou, em 3 dias ele retornou. Nós continuamos vivos. O nosso corpo é a veste que só deixou para trás. Então, raciocinemos, pensemos, amancemos os nossos corações e compreendemos melhor o que realmente aqui na Terra viemos fazer. Então, por que a gente está aqui? Qual é o nosso objetivo, né, Teca?
Sim, saber que a gente vai se encontrar um dia, né? Dar esse consolo, né? Porque muitos têm a noção de que tudo ali, morreu, acabou, nunca mais. E não é assim, né? A doutrina nos esclarece que, como o Espírito é eterno, nós ainda podemos nos encontrar, nós podemos, não só quando nós morremos, né? Nós falecemos, mas em sonho a gente ainda consegue reencontrar esses entes queridos que partiram. Isso para nós é um consolo, né? Um conforto, né? Que faz com que a gente não perca jamais a esperança, né? E nos sossega, vamos dizer assim, o nosso coração. Bom, mas a gente vai entrar mesmo no tema que a gente preparou para esse domingo. E o tema escolhido, relacionamento familiar. É um tema, eu estudando, a Michela tinha dado a ideia de falarmos a respeito disso, e a gente pesquisando, procurando, a gente vê assim que esse tema, ele é muito extenso, né? Ele tem assim muita informação, que é óbvio, muitas coisas vai ficar para trás, a gente não vai conseguir falar sobre tudo, porque, como eu disse, é um tema extenso, e é um tema muito importante, principalmente nos dias de hoje, né, que a gente vê que os relacionamentos familiares, eles, né, estão assim um pouco deturpados, né, porque hoje é tão fácil falar assim, se não dá certo a gente se separa, né, sem ter um comprometimento mesmo com a família, né. Mas aí a doutrina diz assim, não é nem a doutrina, esse texto que eu vou falar, ele está na visão espírita da família, da FESP, né, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E tem um texto lá que ele diz assim, que a família é o meio que Deus criou para que os espíritos, algumas vezes, até mesmo de forma compulsória, possa aprender a pensar no outro, conviver com o diferente, vivenciar tolerância e resignação, exercitar perdão e assim desenvolver-se mais rapidamente. Porque nós sabemos, né, que a família, ela é um laboratório de experiência, né? E o relacionamento ou a convivência familiar nem sempre ela é harmoniosa, né? A gente vê assim que dentro da família muitas vezes nós temos às vezes até inimigos, vamos dizer assim, de outros tempos, e que estão ali ou para parar arestas ou para aprender conosco, e nós, em contrapartida, vamos aprender a conviver com as diferenças. Eu achei isso muito importante, porque é difícil, né, Michela, a gente conviver com as diferenças, e a gente sabe que nem sempre, né, no nosso cadinho doméstico lá, vai estar tudo harmonioso e está somente os espíritos afins, mas que existem outros também que, através da reencarnação, ele vem a nos aproveitar essa estadia aqui na Terra para se melhorar, né? E não só, você falou ali, né, conviver, né, mas mudar ela, mudar para amor, transformar em amor. Então acabamos de ver no momento espírita falando que somos imortais, né, e qual que é o objetivo nosso vindo então aqui para esse planeta, né? Então Deus, com a sua bondade, com a sua justiça, ele permite as reencarnações, que é os momentos da gente retornar para desenvolver e melhorar aquilo que a gente fez que não estava na sua lei, vamos dizer assim, o desvio da lei dele. E como que eu vou reparar isso? Então é onde a Teca falou, né? Falou um pouquinho ali bem rápido da reencarnação. A gente tem a reencarnação para vir aqui uma nova experiência e assim resolver o problema de causa e efeito, que o Antônio vai falar um pouquinho, pode ser, Antônio, sobre causa e efeito, né? Então a gente vai vir resgatar o que a gente fez e melhorar e desenvolver, e aí a gente tem esse laço familiar. Como é que eu vou resgatar o que eu fiz para a Teca, vamos supor, se ela não estiver comigo, né? Então Deus dá o laço familiar, onde a gente tem, às vezes, na casa, um ou outro espírito que a gente, às vezes, não se dá tão bem, né? Ou que a gente chama de ovelha negra, que não é verdade isso.
mas é a oportunidade que a gente está tendo ali com as famílias de estar reestruturando algo que aconteceu. E muitas vezes, infelizmente, a gente às vezes fica com raiva de um irmão, de um primo, de um pai, de um filho, não importa, porque acha que ele nos causou um débito. Mas a pergunta é, quem fez o débito primeiro? Nessa vida, às vezes, ele está sendo a pessoa que está me causando o débito, mas será que realmente a gente não fez esse débito antes? O que você acha disso, Antônio? É interessante você lembrar dessas questões. Você falou bem sobre, lá no início, você falou de missão. E nós, quando estamos na família, nós temos vários personagens. E nós começamos como filhos na família. Nós, bem pequenos, nascemos ali juntos para aprender nessa convivência com os pais e com os irmãos, vamos dizer assim, com aqueles parentes, porque existem famílias grandes. Nós aprendemos essa convivência dentro de um ambiente fechado a conviver lá fora, na rua, em sociedade. E esse grupo familiar é muito importante para essas primeiras experiências. E isso vai nos ajudar com essa convivência e vai causar em nós influência, e que bom que seja de forma positiva, para a convivência em sociedade. Mas muitas vezes causa também influências negativas. E não é só isso que nos causa influência. Por sermos um ser espiritual imortal, nós trazemos já também nossa bagagem de outras encarnações. E essa bagagem vai ser também decisiva no nosso comportamento. Aí entra naquilo que Michela falou sobre quem é o responsável por essa queixa, por esse problema, por essa mágoa. Agora eu consigo enxergar que fui ofendido. Mas e ontem? Eu me esqueci de que eu ofendi. E isso está guardado em mim, está guardado em nós, no nosso HD, na nossa parte espiritual, que chamamos de perispírito, esse ser semimaterial que se une junto com a alma e encarnamos para termos a oportunidade de vivermos em família. E viver em família é uma missão na Terra. E nós precisamos aprender. É ali onde nós vamos diminuir o nosso egoísmo, é ali onde nós vamos diminuir o nosso orgulho, aprendendo a lidar um com os outros. E isso expandindo para o vizinho, para o colega do trabalho, para o colega da escola. A gente vai aumentando esse sentimento e vai aprendendo a amar, porque o grande objetivo nosso é amar como Jesus nos amou, porque assim mesmo ele falou, ele disse: amemos-nos como eu vos amei. Porque essa é a lei, é uma lei que ele deixou para nós, aprender a amar. Nós vamos lembrar do apóstolo Paulo quando fala sobre o amor, que o amor tudo pode, o amor tudo quer, o amor tudo sofre, o amor não se regozija com a vaidade, com a dor alheia. O amor não fica feliz com o sofrimento alheio. O amor tudo espera, o amor tudo suporta. Ainda que eu falasse língua dos anjos, dos santos, sem amor eu nada seria. O amor é aquilo que nós buscamos aprender de mais importante. E nós só conseguimos aprender isso convivendo. No relacionamento familiar é onde temos as primeiras impressões e as primeiras oportunidades. Por isso a misericórdia de Deus, ela age tão forte nesse momento, que a misericórdia de Deus nos reúne os mais necessitados, reunindo-nos para termos a oportunidade de experimentarmos
essas nossas dificuldades e nos relacionarmos para viver esse amor. É verdade, Antônio. E Santo Agostinho, no capítulo 14, né, honrai o vosso pai, a vossa mãe, ele traz uma instrução bastante interessante que eu convido todos a ler. Ela é bastante extensa, mas tem um parágrafo que eu achei bastante interessante dentro desse relacionamento familiar, quando Santo Agostinho diz assim, olha, formam família os espíritos que a analogia dos gostos, a identidade do progresso moral e a afeição induzem a reunir-se. Esses mesmos espíritos, em suas migrações terrenas, se buscam para se agruparem, como o fazem no espaço, originando-se daí as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações acontece ficarem temporariamente separados, mais tarde tornam a encontrar-se, venturosos pelos novos progressos que realizaram. Mas como não lhes cumpre trabalhar apenas para si, permite Deus que os espíritos menos adiantados encarnem entre eles, a fim de receberem conselhos e bons exemplos a bem de seu progresso. Esses espíritos se tornam por vezes causa de perturbação no meio daqueles outros, o que constitui para estes a prova e a tarefa a desempenhar. Então vejam bem, quando eu disse logo no início que eu disse que o relacionamento familiar nem sempre é harmonioso, é exatamente nesse sentido, né, Antônio? Exato. Porque dentro ali do cadinho doméstico, muitas vezes nós damos, né, a oportunidade desse espírito encarnar ali junto para aprender, para crescer, para melhorar-se. E muitas vezes a gente vê família, né, às vezes o cabeça da família, o chefe da família reclamando, né, murmurando, revoltado, porque aquele filho dá muito trabalho, como a Michela tinha falado no início, né, o ovelha negra da família, porque ele dá muito trabalho, porque ele às vezes não é estudioso, ele é revoltado, tantas ele coisas. Destoa, né, ele é fora, né, como diz o outro, assim, ele está fora da casinha, né? Mas exatamente ele está ali naquele meio, exatamente para ele aprender. Por quê? Porque se os outros já têm o conhecimento, já é mais harmonioso, mais equilibrado, tem que auxiliar aquele que está ali. Ele não veio ali por acaso, ele está ali para aprender. E a missão, não só dos pais, mas da família, é auxiliar esse espírito, não é, Antônio? É verdade. Essa oportunidade que esse espírito tem é a misericórdia de Deus agindo por nós, porque nunca somos abandonados. Podemos fazer de tudo e Deus está sempre conosco, porque Deus sabe do nosso íntimo. É comum a gente dizer assim, que Deus sabe até a folha que cai. Então, se Deus sabe até a folha que cai, Ele sabe tudo sobre nós e sabe do que necessitamos. Não por isso nós vamos deixar de orar, vamos continuar orando, porque isso vai nos fortalecer intimamente, vai nos deixar mais seguros, mais equilibrados. Mas Deus sabe tanto que Ele mesmo é quem organiza através das afeições e também dos desafetos as famílias, para que um dia estejamos melhores e cresçamos todos juntos no amor que o Cristo viveu por nós. Nós temos visto, né, Antônio, e principalmente agora nessa época que nós passamos, né, da pandemia, onde as famílias, as pessoas ficaram mais reclusas, né, e o que a gente viu é, assim, porque nós vemos assim, muitos pais, né, muita família, às vezes terceirizando a educação, né, a educação dos filhos. Exato. Né, e agora na pandemia, né, como todos tiveram que ficar em casa, a gente viu muitas vezes, né, eu mesmo vi pais dizendo assim, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Porque para botar essas crianças na escola, né? Porque não estava mais aguentando. Porque não aguento mais, porque, gente, não é? É porque, de uma certa forma, está querendo se esquivar de uma educação,
está deixando para que outros eduquem aquilo que foi colocado ali no teu lar para você. Sob nossa responsabilidade. Sobre nossa responsabilidade, para que a gente educasse. E isso a gente está falando em termos de filhos, né, que estão terceirizando. Mas nós temos visto também que durante esse processo da pandemia, e as pessoas não podendo ir trabalhar, ficaram em casa, muitos casais começaram a se conhecer, porque eles começaram a passar o dia todo em casa, tudo junto, né? Ali o dia todo, noite, coisa que antigamente, antes da pandemia, eles se viam às vezes só à noite, de manhã saíam todo mundo para trabalhar, só viam de noite, o casamento ia mil maravilha. Mas quando começaram a ficar próximo, o dia todinho ali, se convivendo, um tentando mostrar o defeito do outro, a gente viu que depois de tudo isso houve muitas separações também. Então a gente vê assim que aquilo que dá certo, que também por outro lado agregou bastante a família, né? A gente não pode falar que foi de tudo ruim, não é isso, né? Teve também muita agregação na família, porque as pessoas começaram a descobrir outras formas de eles se relacionarem, de passarem o tempo junto com a família, junto com os filhos, mas há aqueles que resolveram interromper essa tarefa, essa missão, né, de educar, de conviver. E isso daí acabou trazendo bastante separações, revolta, porque a pessoa acabou, na verdade, não se conheciam. Namoraram, casaram, mas na verdade não se conheciam. No caminho de vindo para cá, o Antônio estava falando para mim, a gente estava comentando sobre um assunto lá, e o Antônio falou assim: conhece-te a ti mesmo, né? E é bem isso mesmo, a gente tem que começar a se conhecer para poder entender também o outro. Isso vai muito do amor, esse amor que o Antônio estava falando agora há pouco, né, Michela? Então, a gente veio, como diz a Teca e o Antônio, todos, né? A gente veio com uma missão. E a missão nossa é nos progredir, é conhece-te a ti mesmo, é nos evoluir moralmente. E a nossa família e tudo que está ao nosso redor, maridos, filhos, primos, né? Aquela família que fica mais junta, vamos dizer assim, que está mais no convívio do dia a dia. Então, como a Teca e o Antônio falaram, a gente tem ali, às vezes, a missão de educar, às vezes, a missão de reparar o que fizemos no passado, aquela pessoa, a missão de que todos progredimos e transformar tudo isso em amor. Porque Jesus falou, né, enquanto uma única pessoa, um único espírito me maldizer, eu tenho algo para mim recuperar, né? Eu tenho algo para transformar. Então a felicidade nós só vamos realmente encontrar quando nós tivermos harmonia, quando a gente amar uns aos outros, como Jesus falou. E tudo que a Teca falou ali, nós falamos também sobre a compreensão. Então a gente começa a compreender que somos espíritos imortais, que as reencarnações são oportunidades de a gente melhorar, de a gente evoluir, de a gente ajudar o próximo, de a gente reparar o que a gente fez. E aí a gente tem aí então reencarnação, o esquecimento do passado, que é importantíssimo, porque se a gente não esquece, a gente não consegue conviver às vezes com aquele ente familiar, com aquela situação, porque ou a pessoa às vezes nos fez algo muito grave, ou nós o fizemos e teremos vergonha. Então o esquecimento, ele entra aí como uma parte importante da nossa reencarnação. Então a gente, espírito eternos, reencarnamos, tivemos o esquecimento, e aí a gente vai trabalhar nossas causas e efeitos, ou seja, o que eu fiz eu vou reparar, a minha missão de ajudar, o que a Teca falou, e depois disso tudo a gente começa a compreender. Então isso entra no nosso ser, a gente começa a ver tudo de uma maneira diferente, e aí o perdão, ele passa a ser uma coisa tranquila, porque perdoar mesmo é reconhecer às vezes no inimigo de hoje uma vítima do nosso passado, reconhecer que cada pessoa às vezes está num nível de aprendizado, desenvolvimento diferente. Então perdoar não significa muitas vezes a gente concordar com o ato
daquela pessoa ou de um agressor, mas constitui em a gente não revidar e a gente permanecer tranquilo e em paz e orando por esse irmão que ainda está errando, que às vezes ainda está se desvirtuando ou que ainda necessita de auxílio para desenvolvimento. Nós compreendemos que cada um está num nível e a gente precisa se auxiliar mutuamente, porque só teremos a felicidade quando todos nós estivermos juntos felizes. Não é isso, Antônio? Com certeza. Não dá para ser feliz sabendo que o nosso irmão sofre, né? É isso que Jesus quis dizer, né? E é isso que temos que aprender. A ter esse sentimento nobre, a crescer isso dentro de nós, a nos preocuparmos com o outro. E isso começa dentro da própria família, né? Nós vamos diminuindo o nosso egoísmo, amando os nossos ali da família. E isso vai se estendendo para os outros. Vai aumentando esse sentimento. Nós vamos compreendendo e vai crescendo em nós. E o mundo vai se tornando mais harmônico e melhor. Engraçado, né, Antônio? Eu estava aqui pensando que nós perdemos, às vezes, muito tempo nos concentrando assim nas tragédias que acontecem às vezes em países vizinhos, né? E no que a mídia está trazendo de novidade. Às vezes a gente fica tempo lá fuçando, mexendo, vendo tudo, procurando essas notícias, essas coisas, e nós esquecemos do mais importante, que toda essa transformação, que toda essa regeneração, que toda essa harmonia que tem que haver, esse amor, como você disse antes, ela está no nosso coração. E nós nem paramos para pensar nisso, né? A gente tem que ver que essa regeneração, ela precisa de um ambiente propício para que aconteça, né? Que a mudança desses espíritos que estão a nosso encargo, né? Para nós cuidar, os nossos filhos, não só os nossos filhos, mas aqueles que estão agregados ali na família. Porque muitas vezes a família não é só o pai, a mãe e o filho, né? Mas às vezes tem um avô, tem a avó, tem às vezes um tio ali junto, e que é responsabilidade nossa de encaminhar esses espíritos, né? Se nós já temos esse conhecimento, né? O conhecimento da doutrina, o conhecimento do Evangelho de Jesus. Então, para que essa regeneração toda precisa acontecer, então tem que ter esse ambiente propício, e é preciso então que se tenha um ambiente no qual as pessoas possam desenvolver as revoluções e começar no indivíduo, passando por esse ambiente chamado família, e culminar na sociedade, como você disse. Porque o que a gente vê, Antônio, muitas vezes a gente é um bom profissional, a gente é um bom executivo, a gente é um bom orador, a gente tem uma projeção assim social muito grande, né? Mas às vezes no lar, lá no nosso cadinho doméstico, a gente não é nada disso, Deixamos né? a desejar. A gente deixa a desejar, porque lá nós ficamos devendo, às vezes, a tolerância, ficamos devendo a paciência, o perdão, como a Michela falou agora, o respeito, né? A gente vê que muitas vezes você é o bonzinho lá na rua, lá na escolinha, ou lá no centro espírita, né? Nossa, que coisa mais linda, que coisa mais bonita, olha como que ela fala gostoso, olha como que ela trata bem aqui as crianças. Mas é lá dentro da casa, ali no meio da família, que às vezes a pessoa se revela, que as máscaras caem. Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar bastante cuidado, porque a gente tem que ser lá fora, às vezes, dentro da nossa casa, nós temos que ser, às vezes, muito melhor do que é lá fora, né, Antônio? Exato. Porque senão a gente dá essa imagem tão falsa que um dia isso tudo a gente não vai conseguir levar isso a vida toda. Uma hora a gente vai se mostrar e aí vai ficar uma coisa muito chata. Exatamente. Me lembra uma frase, eu não sei quem disse exatamente, mas assim, se a gente não consegue ser bom, puro e amigo dentro da nossa própria casa, como que eu quero que a sociedade e os homens tenham paz e não tenham guerra? Se eu não consigo ter ela nem na minha casa.
Então a gente vê que começa realmente tudo, ali é o princípio, né? Essa harmonia. E aí me lembrou ainda também quando Jesus, né, fala dos fariseus e tudo mais, que ele fala, né, hipócrita, né? Você não olha a sujeirinha no seu olho, mas olha lá o argueiro no do próximo. Quer dizer, a gente quer uma sociedade melhor, mas não consegue nem arrumar na nossa casa. E na própria casa. Então, é bem isso mesmo. E olha, Kardec, ele no Livro dos Espíritos, na questão 775, ele faz uma pergunta muito, muito, muito importante. A pergunta é: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Veja só que ele não está falando aqui da destruição dos laços de família, ele não está falando da ruína dos laços de família, mas do relaxamento, né? Quando você solta um pouquinho, você relaxa, né? Às vezes a educação, relaxa. E aí os espíritos, ele é muito taxativo, ele diz assim: uma recrudescência do egoísmo, quer dizer, é um agravante, né? Ele agrava mais ainda o egoísmo, ele torna o egoísmo muito mais intenso, porque se nós não conseguimos viver na sociedade, dentro da nossa família, nós começamos a pensar somente em nós, pensar só no que é meu, julgar o ato do outro. Sim, começa a mostrar tanto esse egoísmo que a família acaba se desmantelando. Por quê, gente? Nós temos que tomar esse cuidado. Porque a partir do momento em que nós nos tornamos família, quer dizer, casal, né? Já não sou mais eu, né? Porque até então, quem que era? Era eu, eram as minhas coisas, era a minha forma de pensar, era tudo isso. A partir do momento, então, que a gente torna família, a gente deixa de ser eu, passa a ser nós, né? E isso muitas vezes é importante para nós mesmos, para nós começar a se desvencilhar dessa coisa do eu, do ego, não é? Exato, do eu-ego, né? Isso. Por isso o agravante no egoísmo, né? Porque nós somos uma individualidade, nós precisamos separar isso. O eu que vai aprender a amar e vai doar esse amor no relacionamento, nesse relacionamento familiar, porque esse mundo mais próximo vai mudando e esse amor vai irradiando e vai mudando os vizinhos, e vai mudando o bairro, e vai mudando a cidade, e vai virando essa corrente do bem. É assim que funciona, meus queridos. Precisamos acreditar nisso. É assim que o mundo de regeneração vai se transformar. Essa ideia que já vem de muito tempo de que a família estaria falida devido a tantos problemas, esse pensamento negativo não contribui em nada e nos afasta do dever que temos de contribuir para que essa célula realmente funcione. Porque eu quero ser melhor não no sentido egoísta, eu quero ser melhor para contribuir de forma melhor no meu relacionamento familiar, no meu relacionamento em sociedade, por onde eu passar. Assim é o ensinamento cristão, assim é o ensinamento de Jesus em seu Evangelho. Assim é que precisamos viver para harmonizar e que essas notícias negativas e essas notícias a qual você se refere, que muitas vezes nós buscamos, elas irão diminuir. Porque se esse negativo existe, se essa tragédia existe, é em virtude da minha falta de amor e do meu comportamento ruim. É por isso que ele existe, porque eu sou um ser imortal que venho trazendo comigo esse comportamento ruim sem me melhorar, repetindo os velhos erros. Preciso mudar, como dizia Paulo, o homem novo precisa que morra o homem velho e que o homem novo assuma esse lugar e que permaneça
e que contribua de forma decisiva em mim e na sociedade familiar, no relacionamento familiar, que irá contribuir de forma melhor para a sociedade, para todos nós vivermos em harmonia e paz. Tem uma coisa também, Antônio, que a gente ouve, Michela, né? Que as pessoas podem comentar assim: nossa, mas se o espírito ele tem várias reencarnações e em cada encarnação ele aprende, ele se desenvolve mais, né, intelectualmente e moralmente também, né? Por que então ele vem como criança? Por que a criança já não nasce sabendo tudo, se esse espírito já sabe tudo? Olha a missão dos pais e a missão da família. E na questão 383 do Livro dos Espíritos, é muito importante isso daí, ele diz, Kardec pergunta assim: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado de infância? Veja só o objetivo da encarnação. Ele responde assim, o espírito responde: o espírito se encarnando para se aperfeiçoar é mais acessível durante esse período às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua educação. Veja só, então, gente, a família a família é missão de educar, de promover o bem-estar, não é? Ela tem essa missão. E quando então começam os nossos filhos, eles chegam, é como se fosse vamos dizer assim, que eu posso pensar? Um celular, vamos dizer, um celular novinho, tá lá. Mas para que ele funcione, eu tenho que colocar os aplicativos. E eu tenho que tomar muito cuidado com os aplicativos que eu coloco lá, que eu instalo. Assim é a educação dessas crianças. Eles têm uma bagagem e muitas vezes eles sabem até muito mais que nós. Mas é necessário que no amadurecimento também dos órgãos dele, as coisas começam devagarzinho, ele vai aprendendo, até que chega numa fase adulta, aquilo lá para ele é tudo muito natural. Ele já tem isso na memória. Então nós temos que tomar cuidado, e ele fala assim, olha, é durante esse período da infância que a criança é mais acessível, quer dizer, ela absorve melhor os ensinamentos, absorve melhor o aprendizado. Então, é tomar cuidado com o que eu estiver instalando ali, que aplicativo que eu vou estar instalando o que eu estou ensinando para essa criança, o que eu estou passando de bom para ela, não é? Porque o que ela vai ser depois vai refletir tanto na vida dela quanto na sociedade, não é, Miguel? Antônio, olha eu aqui falando do Miguel deve estar falando de mim. E você falou de uma inverdade que as pessoas às vezes se enganam com relação à reencarnação, e tem outro ditado popular que diz assim, que fulano não muda, veja aí como é que tá as escolas, a dificuldade de relacionamento, os pais que não cuidaram dos filhos. É o resultado da nossa negligência de ontem. Por isso, nós precisamos mudar o comportamento. Mas aí não tem mais jeito. Lógico que tem jeito. Tudo tem jeito. A vida é cíclica. A vida é por isso que nós somos espíritos imortais. A vida é cíclica. Nós não estamos aqui e morreu, acabou. E não vamos esperar também que chegue o momento de reencarnar para mudar. Vamos mudar agora. Vamos fazer a mudança agora. Precisamos mudar agora. E como diria minha avó, né, é de pequeno que se torce pepino. Ou seja, é o espírito chegando, né, vindo naquela idade da infância, é que você consegue trabalhar os vícios dele. Moldá-lo, e uma mudança naquele vício que ele já traz de várias encarnações, né? Ali, aquele momento que é onde os espíritos falam que eles estão mais suscetíveis a aceitar uma nova visão, uma nova... E se nós perdemos essa chance, se nós perdermos, aí nós vamos deixar essa responsabilidade para os outros? Não, essa responsabilidade é nossa. Se nós perdemos, né, Antônio? Aí tem a causa e efeito, ou seja, quando a gente sair do corpo, a gente vai ver o que era a missão
vê que não conseguiu e vai pedir outra reencarnação para tentar de novo. E aí tem aquela frase diz assim: o que fizeste do filho que deixei para tu cuidar? Deus vai nos perguntar. E muitas vezes esse efeito todo a gente nem vê depois da morte, não, hein, Michela? Às vezes a gente vê aqui em vida ainda, né? Porque nós vemos ainda a nossa juventude hoje, às vezes... Nós vamos ver em vida mesmo. Nós estamos vendo assim, a nossa juventude hoje, às vezes, tão sem limites, não é? Tão, às vezes, sem perspectiva. A gente fica olhando assim, meu Deus, né? O que aconteceu? Onde foi a falha, né? E às vezes a falha está lá, ó, lá no cadinho doméstico, lá na família, né? Que às vezes deixou passar as oportunidades, como você disse, de colocar nessa criança o dever, os limites, aquilo que ela necessita. E a gente vê assim que os pais hoje, né? Eu não estou aqui querendo criticar ninguém, eu acho que cada um cada um tem seu livre-arbítrio. Mas a gente está vendo muitos pais hoje falando assim, eu não quero que meus filhos passem aquilo que eu passei. Mas foi naquilo que você passou que você aprendeu. Agora, se você poupa teus filhos, às vezes, de passar por uma angústia, por uma decepção, ou por ouvir um não, você sabe o que vai acontecer lá no futuro. Você Alguém vai dizer assim, não. Você já pode esperar. E quando pode ele ser receber de um forma não... mais dura. Aí vem a depressão. E quando ele receber um não, ele não vai saber trabalhar com isso. Ansiedades. Outras coisas. E é o grande mal da sociedade hoje, né? atual, né? Então, a nossa missão, a nossa responsabilidade enquanto família é muito grande. E não é só isso. Nossa, é muita coisa que está envolvendo tudo isso para que a gente possa fazer homens de bem, né? Como diz lá no Livro dos Espíritos. Mas para isso é necessário que nós também estejamos bem, né? Isso, e nós não podemos esquecer da mensagem da herança, da imortalidade, justamente por isso, porque você pode estar aí fazendo contas de 50, 100 anos e dizendo assim, não tem mais jeito. Tem jeito sim, claro que tem jeito, É um assunto... porque nós não vamos morrer, somos imortais. Só para concluir, perdão, Michela, nós fazemos essas contas menores e esquecemos de fazer as contas maiores, esquecemos dessa herança divina. É um assunto bem grande, né, gente, esse laços familiares, porque tu vê que pegou reencarnação, pegou causas e efeitos, pegou aí o esquecimento, vai pegar a confiança em Deus, porque a confiança da justiça, né, deixar a justiça para Deus e fazer o nosso melhor, ele vai pegar a compreensão, o perdão, é muito grande esses laços familiares. Então é sensato para nós deixarmos a justiça realmente para Deus, não contrairmos novas dívidas, fazermos o melhor que a gente pode para que a gente não tenha novas encarnações de reparação. Nós vamos passar agora, gente, para o Zé Antônio, né, que ele tem uma mensagem importante também para nós, dizendo assim, Kardec e o esquecimento do passado. Olha lá, dentro do assunto que nós estamos falando. Olá, amigos. Nós apresentamos, numa reflexão passada, o preâmbulo, a abertura do livro que é o Espiritismo, que Allan Kardec nos propôs no ano de 1859, 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, como uma condensação da doutrina dos Espíritos, onde ele elaborou um diálogo entre ele e 3 tipos de críticos, cético, padre, numa conversa muito assim, amistosa, muito franca, muito lúcida, para poder nos apresentar as questões mais comuns que surgiam a ele à época, e ele apresentando então as respostas que o Espiritismo tinha para nos dar, para nos oferecer. Dentre esses diálogos, um que ele reservou para o cético, que é o segundo diálogo, há uma pergunta muito interessante que ele mesmo coloca, Allan Kardec, como se fosse uma outra personagem, que é sobre o esquecimento do passado. São os questionamentos que então uma pessoa ou as pessoas faziam a ele, Allan Kardec, e ele então vai propor as respostas àquelas questões mais comuns. Então primeiro ele coloca as dúvidas da pessoa nessa personagem que ele criou chamada o cético. E ele diz assim, que o cético chega e diz assim, eu não consigo
explicar para mim mesmo como pode o homem aproveitar da experiência adquirida em anteriores existências quando ele não se lembra delas. Desde que lhe falta essa recordação, essa reminiscência, cada existência é para ele qual se for a primeira. Desse modo, vai estar sempre recomeçando. Então, Allan Kardec coloca a dúvida da figura na personalidade de uma pessoa cética. É como se estivesse começando tudo de novo, por não recordar do passado. E continua a dúvida. Suponhamos que cada dia ao despertar nós percamos a memória de tudo quanto fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, nós não estaríamos mais adiantados do que se estivéssemos com 10 anos. Ao passo que, recordando as nossas faltas, as inaptidões, até punições que disso nos provieram, e esforçar-nos-emos por evitá-las. Então, o cético, segundo Allan Kardec, ele insiste que a gente deveria lembrar das vidas passadas. E aí ele continua: eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições de uma quarta série se ele não se lembrasse do que aprendeu nas séries anteriores. Essa solução de continuidade, que é uma interrupção, né, na vida do espírito, interrompe todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, uma entidade nova. Então, cada reencarnação é como se ele fosse uma outra pessoa. E insiste, então, o cético, dizendo assim: do que poderemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências para renascer em outra sem a consciência do que nós somos. Então, é assim que vem a dúvida e conclui: é como se fosse uma espécie de um aniquilamento da existência anterior. Então, Allan Kardec condensa as dúvidas das pessoas daquela época nessas proposituras, essa colocação do cético. E aí ele começa então a colocação como agora um espírita, né? Orientado pelos espíritos superiores e já com o livro dos espíritos e todos os ensinamentos que ele havia recebido. E diz assim: todas as objeções que apresentais são naturais em quem ainda nada conhece, mas que mediante estudo sério pode encontrar-lhes respostas muito mais explícitas do que as que eu posso dar numa sumária explicação, que por certo deve sempre ir provocando novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo, e quando se toma o conjunto, vê-se que os seus princípios emanam uns dos outros, servindo-se mutuamente de apoio. E então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça, à sabedoria de Deus, se torna natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado, que se prende a outras questões de não menor importância. Por isso, eu não farei aqui se não tocar levemente o assunto. Se em cada uma de suas existências um véu esconde o passado do espírito, ele com isso nada perde. Das suas aquisições apenas esquece o modo como as conquistou. Então ele não perde o que ele adquiriu, ele só não vai lembrar como que ele adquiriu. Diz Allan Kardec: servindo-me ainda da comparação com um aluno de uma série, né, direi que pouco importa saber onde, como, com que professores ele estudou as matérias de uma classe, uma vez que as saiba quando passa para a classe seguinte. Então, se os castigos o tornaram laborioso e dócil, que lhe importa saber quando foi castigado? E é assim que, reencarnando, o homem traz por intuição, como ideias inatas, o que ele adquiriu em ciência e em moralidade. Você veja que Allan Kardec já está abordando aqui a intelectualidade e a evolução moral. É dizer, aquilo que o espírito vai adquirindo, ele não perde, mesmo que não lembre como que ele adquiriu. Diz Allan Kardec: digo imoralidade porque se no curso de uma existência ele se melhorou, se soube tirar proveito das lições da experiência, ele vai se tornar melhor quando voltar. O seu espírito amadurecido na escola do sofrimento e do trabalho terá mais firmeza
E é o que a gente vê. Quando a gente vê o espírito, ele vem com uma personalidade bem formada. Onde que ele adquiriu aquilo, por mais que ele não lembre, foram em outras existências. Longe de ter de recomeçar tudo, quer dizer, ele não está começando de novo do zero. Ele possui um fundo que vai sempre crescendo e sobre o qual se apoia para fazer maiores conquistas, nos diz Allan Kardec. E continua: a segunda parte da vossa objeção, relativa ao aniquilamento do pensamento, não tem base mais segura, porque esse esquecimento da vida pretérita só se dá durante a vida corporal. Uma vez terminada ela, o espírito recobra a lembrança do seu passado. Então está nos dizendo Allan Kardec que quando voltamos para o mundo espiritual, com o tempo, com as condições adequadas, o espírito vai readquirindo as recordações do passado, o que ficará então para si como uma matéria somada uma junto da outra para entender o aprendizado, mas não enquanto na vida física, para evitar outros problemas conforme ele vai nos colocar. Então, diz Kardec, poderá julgar do caminho que seguiu, do que lhe resta ainda fazer, de modo que não há essa interrupção, essa solução de continuidade na sua vida espiritual, que é a vida normal, é a vida verdadeira do espírito, não a corporal. O problema é que as pessoas que questionam, agora não é Allan Kardec quem está dizendo, o problema é que as pessoas questionam, elas pensam que a vida é só a vida física, elas não estão se vendo como um espírito imortal. E Allan Kardec está apresentando a visão espírita, que o espírito imortal, ele tem todas as informações, mas não se lembra enquanto está encarnado por motivos que ele está aqui analisando. E diz assim: esse esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência só se adquire muitas vezes por provas rudes, terríveis e expiações, e cuja recordação seria muito penosa. Viria a aumentar as angústias e tribulações da vida presente. Vós, por exemplo, meu amigo, sois hoje um homem de bem, mas talvez devais isso aos rudes castigos que recebestes pelos malefícios que hoje vos repugnariam a consciência. Ser-vos-ia agradável a lembrança de ter sido outrora enforcado por essa maldade? Não vos perseguiria a vergonha de saber que o mundo não ignorava o mal que tinhais feito? Então, aqui neste momento da colocação de Kardec, eu me recordei de uma entrevista que o espírito Humberto de Campos nos apresenta no livro Crônicas do Além-Túmulo, através da psicografia do Chico, onde ele narra ter entrevistado Judas. E Judas fala das suas reencarnações, dos seus sofrimentos, dos seus remorsos, que se encerra no século XV. E fica muito claro nessa colocação de Humberto de Campos que a última encarnação de Judas na Terra teria sido a de Joana d'Arc. Então, dentro desse raciocínio de Allan Kardec, nós perguntamos como seria se Joana d'Arc, cumprindo todo aquele papel da unificação da França, de levar ou trazer o Papa ali para ser o Papa da Europa, se ela lembrasse que ela é Judas e todo mundo soubesse que ela foi Judas, ela não daria conta dessa tarefa. Então, o esquecimento enquanto encarnada é uma bênção, disse Allan Kardec, da providência. Nós vamos tentar apresentar a vocês este caso numa outra reflexão, apresentar essa narrativa de Humberto de Campos, se for possível. Então, diz Kardec: que vos importa o que fizestes, o que sofrestes para espiar, quando hoje sois um homem estimável? Aos olhos do mundo, sois um homem novo, e aos olhos de Deus, um espírito reabilitado. Livre das reminiscências de um passado importuno, viveis com mais liberdade. É para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas. Cumpre-vos ter cuidado de não contrair outra. Em uma nova existência, seu espírito trará em estado de intuição as boas resoluções que tiver tomado. E é assim que se efetua gradualmente o progresso da humanidade. E aí Allan Kardec vai concluir esse raciocínio do diálogo do esquecimento do passado, falando então da grande importância do esquecimento
dentro da vida familiar, porque se nós nos recordássemos às vezes de que somos inimigos, como nos faríamos amigos nessa existência? Seria mais fácil alimentar o ódio que nós estaríamos trazendo de vidas pregressas do que criar, desenvolver um amor na reconciliação necessária que temos um para com os outros. Então, guardemos essas reflexões que nos apresenta Allan Kardec no livro O que é o Espiritismo. Tá aí, prezados ouvintes, a mensagem do Zé Antônio. Rogamos a todos, então, um bom domingo, uma semana de muita paz e muita luz. Gratidão a todos, um bom domingo, que Deus nos abençoe. Um domingo especial para todos vocês. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.